Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia. Porque se tem algo que vem me incomodando muito nesse início de campeonato brasileiro, é o fato do Atlético ser o time que mais perde chances claras na competição. Em 4 rodadas, 11 chances claras perdidas. Quase uma média ali de 3 chances claras perdidas por jogo. É assustador. O Atlético poderia claramente, com um aproveitamento melhor, ter 100% no Campeonato Brasileiro nesse início, o que seria uma grande notícia para todos os nossos objetivos na temporada, inclusive para um objetivo que é mais óbvio, que é essa briga contra o rebaixamento. E quando você tem esse número tão gritante, você precisa tentar entender o que está acontecendo. E existe algo que acaba sendo muito subjetivo, mas na minha visão acaba sendo muito importante, que cada vez mais eu estou percebendo, que é o fato que existem jogadores que têm gol. E é exatamente isso. Jogadores que têm mais aptidão ao gol, têm mais proximidade ao gol, estão mais acostumados a fazer gol. E eu acho que se você olhar para o time do Atlético, você não vai encontrar esse tipo de jogador. O Atlético, ele precisaria resolver isso no mercado da bola, não conseguiu resolver. E talvez hoje, nossa maior esperança de gols, desse costume do gol, desse perfume do gol, sejam jogadores da base, que esse sim. Bruninho tá acostumado a fazer gol, Chiquete tá acostumado a fazer gol. Porque se você olhar para o time principal do Atlético, esse drama ele promete acompanhar a gente ao longo de toda a temporada. E sabe qual é o problema desse drama acompanhar a gente ao longo de toda a temporada? Que foi algo que foi fundamental para o rebaixamento de 2024. Um time que criava muito, lembrando, o Atlético é o time que mais cria grandes chances no campeonato, mas um time que não conseguia concretizar essas chances. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como falta gol nesse time do Atlético. No Flamengo, que eu trouxe como ponto de comparação aqui, e eu acho importante a gente entender por que o Atlético não vai bem comparando com os outros. Sobrando uma bordinha aqui, deixa eu ajeitar bonitinho. Beleza. No Flamengo, para sair um gol em relação à média dos jogadores, você precisa de 4 atletas. 0.30 do Arrascaeta, 0.37 do Pedro, basicamente ali um gol a cada 3 jogos, uma média excelente. Aí você tem o Cebolinha, que tem um gol a cada 5 jogos, o Luiz Araújo mais ou menos nesse cenário. Então, para construir um gol, você precisa de um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. São 4 jogadores para fazer um gol. Então, assim, você tem esse perfume do gol. E é natural que os jogadores que tenham mais gols sejam mais caros, sejam mais valorizados. Isso aí não é um grande segredo. Isso aí não é uma grande questão. Mas mostra como clubes mais ricos priorizam jogadores com essa capacidade. Agora eu vou para outros times, tá? Eu trouxe aqui o Palmeiras também, que precisa basicamente 4 jogadores para fazer um gol. Você tem o Vitor Roque, com uma média excelente de 0.39, melhor até que do Pedro. Flaco Lopes, 0.28, John Arias, 0.19, Maurício, 0.14. Então você tem um quarteto ali que você já tem uma oscilação maior, mas a dupla que fica mais perto do gol, Flaco e Roque, te garante muita coisa, né? No Corinthians, que também é um time que tem muito gol, talvez não seja o time mais rico, mas eu quero destacar uma situação. Memphis 0.4 e Yuri 0.35. Números excelentes. Excelentes para uma dupla de ataque. Você está falando de uma dupla de ataque de 0.70 por jogo. É basicamente uma certeza que essa dupla de ataque vai te entregar um gol por partida. Só que você tem um jogador que não é muito valorizado lá e que poderia ter sido um reforço do Atlético, e eu não entendi porque o Atlético não fez questão da contratação desse jogador, o Pedro Raul. O Pedro Raul, somando números pelo Goiás, pelo Ceará, pelo Botafogo, pelo Corinthians, 0.31 gols por jogo. Então você está falando de um Pedro Raul que entrega um gol a cada 3 partidas. Para o nosso cenário atual, o Pedro Raul seria um reforço de peso. Eu falo sem dúvida nenhuma. Pedro Raul seria um reforço de peso. E para terminar, o Atlético. Olha o nosso drama.
Julimar 0.22, Viveiro 0.25, Mendonça 0.21, Mastriani 0.25, Zapelli 0.03, João Cruz 0.05, 6 jogadores pra gente somar um gol. Isso porque eu tive que trazer o Mastriani, tá? Senão não ia completar. Então, assim, o que me assusta, não dá pra gente levar em consideração essa média do Viveiros. O Viveiros hoje chama mais atenção pelos gols perdidos do que pelos gols feitos, porque a gente tá pegando um Viveiros com 4 jogos, um gol no Campeonato Brasileiro, por enquanto é muito pouco. Eu acho que o Julimar, pela posição que faz, por nem sempre ter sido titular, tem uma boa média. O Mendonça tem uma boa média também, mas a maioria desses gols é de outro momento da carreira do Mendonça. Então isso me assusta, eu não acho que a gente possa contar com os gols do Mendonça. O Mendonça do Ceará talvez fosse esse cara, mas o Mendonça do Atlético com certeza não é esse cara. E você tem que chamar o Mastriani. O Mastriani é um cara que te entrega uma média de gols em Série A muito pela campanha que ele fez pelo América, obviamente. E eu não tô falando que a gente deve utilizar o Mastriani novamente, mas mostra a necessidade que a gente tem de contratar, ou tinha de contratar para completar um gol. O Atlético é um time que não tem gol. E talvez isso justifique o grande volume de chances criadas, porque é um time muito criativo, pelas peças que tem, Esquivel, Zapelli e tudo mais. O próprio Viveiros é um cara que cria o tempo inteiro. Mas isso justifica também o fato de pontos perdidos pelos gols perdidos que esse Atlético ele não consegue encontrar durante as partidas. Então, quando a gente mostra isso do Atlético, é uma reza para você ter Chiquete, para você ter o Bruninho, que são jogadores que historicamente na base entregam gols. Uma sequência maior pro João, que é um cara que historicamente entrega gol, porque senão o Atlético ele vai passar esse perrengue ao longo da temporada inteira. De ser um time que precisa dos gols e não tem gol para oferecer. No final das contas, a realidade do Atlético é mais ou menos essa. Não tem gol para oferecer. Então eu fico bastante assustado e acho que vai ser um problema pra gente ao longo de todo o campeonato. Solução, sendo bem sincero, eu acho que isso vem com o jogador. Eu tenho muitas dúvidas se a gente consegue consertar o problema de um jogador que não tem gol, cara. Eu acho que não, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu acho que a gente não consegue consertar. Então, é rezar pra essa bola entrar. Por exemplo, contra o Fluminense, vai ser um jogo que a gente vai tacar pouco. A gente precisa que aconteça o que basicamente aconteceu contra a Internacional. A gente atacando pouco, de repente, numa chance lá, a gente faz o gol e se fecha. O Atlético poderia ter uma campanha muito mais segura, óbvio, se tivesse jogadores melhores na arte da finalização. Enfim, tamo juntos, é nóis, rapaziada. E que Santos se cupira. Porra, abençoe esses caras na hora de finalizar, porque tá difícil. Tá bastante difícil.